poder estar aqui mais uma vez com você, agradecendo a Deus por essa oportunidade em compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que Deus tem nos ensinado e que Deus tem nos desafiado e até mesmo nos corrigido diante da sua palavra, edificando as nossas vidas com esse ensinamento. Paulo, nós estamos estudando aí Filipenses capítulo 2, ainda no primeiro versículo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia ou afetos e misericórdia. Essa última expressão, se há entranhados afetos e misericórdia, é algo que Deus tem nos comunicado, que Deus tem nos ensinado. Não somente Deus tem nos comunicado, o próprio Cristo que nos comunica essas virtudes ou esses atributos, ele não somente nos comunicou, como ele também demonstrou isso em prática, em ação, em atitudes por nós, por mim e por você, na cruz do Calvário. Quando falamos em entranhados afetos e misericórdia, nós estamos falando da capacidade de sentir a dor do outro, de sentir a mágoa do outro ou de alguém que até mesmo tenha nos prejudicado e que tenha nos ferido, tenha nos decepcionado em alguma situação, em alguma circunstância. Isso que Paulo nos desafia, dizendo se há algum entranhados afetos e misericórdia, ele está dizendo assim: a nós foi dado a capacidade pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, de sentir a dor do outro, de nos compadecer do outro, de sentir a mágoa, o sofrimento que o outro enfrenta nas suas lutas, nas suas provações. Por que Paulo nos desafia a pensar sobre essa verdade? Até mesmo quando em Efésios capítulo 4, versículo 3, ele diz que nós devemos diligentemente nos esforçar para preservar a unidade do corpo. Ele usa essa expressão diligentemente nos esforçar, porque nós somos tendenciosos a não querer fazer isso quando nós somos machucados, quando nós somos decepcionados, quando nós somos traídos. Na verdade, quando nós estamos em desacordo ou em conflitos, ou há alguma contenda entre o corpo, entre os membros da igreja, ou até mesmo membros da nossa própria família, diante desse conflito, nós conseguimos apenas sentir a nossa própria dor. Isso é fato dentro da família, isso é fato dentro da igreja. Você pode observar, quando nós estamos nessa condição de conflito, de desacordo, de contenda, de discórdia, nós não conseguimos, nós não entendemos o que o outro enfrenta, o que o outro passa. Nós centralizamos somente nos nossos sentimentos. Não sentimos a dor do outro, pois estamos completamente magoados e muitas das vezes nos sentimos desrespeitados, desonrados. E isso nos impede, isso nos limita nessa capacitação de enxergar, de sentir, de compadecer do outro, de tomar as dores do outro. Na verdade, nós estamos sempre na ofensiva ou na defensiva, tentando atacar aqueles que nos machucam, tentando criar uma contenda maior, querendo acusar, querendo que seja feita justiça com aquele que nos ofendeu, com aquele que nos difamou, com aquele que nos magoou. Então Paulo está dizendo, se há entranhados afetos e misericórdia, nós precisamos desenvolver isso e aplicar isso diante dos conflitos, diante das contendas, diante das discórdias. Vejam bem, entranhados afetos, ou seja, profundos afetos, afetos que partem lá das nossas entranhas, das nossas intimidades, lá dos órgãos vitais, ou seja, uma expressão profunda de afeto e de misericórdia. E isso demanda esforço da nossa parte, demanda dedicação da nossa parte para querer fazer isso. Mas vejam bem, esse entranhados afeto e misericórdia, ele deve ser demonstrado, ele deve ser exercido em meio a conflitos, em meio a discórdia, em meio a contendas, ou em relação a outras pessoas
que de fato estão sofrendo, estão passando por necessidade, mas às vezes, por causa do nosso orgulho, do nosso egocentrismo, a gente não consegue de fato enxergar, compadecer do próximo. Esses entranhados afetos, Paulo diz que ele nos leva à misericórdia, ele nos leva à compaixão. Se no nosso interior, se no mais íntimo da nossa vida, do nosso organismo, há esses entranhados afetos, há esse profundo afeto, esse profundo desejo, isso nos leva à compaixão, à misericórdia, nos leva a atender às necessidades daqueles que nos machucam. Vejam que é exatamente esses entranhados afetos e misericórdia que nos capacitam, que nos habilitam a enxergar essa dor do outro, mesmo no momento de discórdia, mesmo no momento de contenda. Os entranhados afetos e misericórdia, ele nos move de nós mesmos, ele consegue tirar os nossos olhos da nossa própria, do nosso próprio egocentrismo, da nossa própria dor, do nosso próprio ressentimento, da nossa mágoa, da percepção de falta de justiça, e olhar para o outro, mesmo que aparentemente ele pareça que seja o nosso inimigo, que ele seja o adversário, mas os entranhados afetos de misericórdia, ele nos move a compadecer do outro, independente da circunstância. Se somos vítimas, se somos injustiçados ou não, essas misericórdias e esses afetos nos movem a isso. Por quê? Isso procede do próprio Cristo. É algo que Cristo nos comunica, por isso que ele fala tudo isso em Cristo, né? Se há alguma exortação em Cristo, se há algum motivo de comunhão, de amor, tudo isso procede de Cristo, e Cristo nos qualifica a exercer afetos e misericórdia para com todos. Por quê? Porque ele mesmo exerceu por nós. Vejam bem, quando Cristo decide vir ao mundo, quando ele se humilha, quando ele vai à cruz, ele vai como uma demonstração de misericórdia, de entranhados afetos, de compaixão, né? Ele sabe das nossas dores, ele sabe das nossas iniquidades, ele sabe que somos inimigos dele por causa do pecado, contudo, ele decide demonstrar misericórdia e entranhados afetos para com cada um de nós. Isso é compadecer-se do próximo, como o autor de Hebreus nos ensina, capítulo 4, a partir do versículo 14 ao 16. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Por isso, nós devemos nos achegar a ele, junto ao trono de graça, para que possamos encontrar socorro em ocasião oportuna. Mateus, capítulo 9, versículo 36, nos desafia a que nós devemos preservar a nossa unidade, porque Cristo nos doou esse afeto e essa misericórdia. Quando Mateus 9,36 relata que Jesus olha para a multidão e percebe que aquela multidão está afligida, está angustiada, está oprimida, ele diz assim: Cristo olhou para aquela multidão e teve compaixão das suas aflições, das suas angústias, porque aquela multidão era como ovelhas sem pastor ou ovelha sem o pastor. Então vejam bem, o próprio Cristo demonstra isso na prática, nas ações, nas suas atitudes, para que nós, como servos dele, para como cristãos, possamos também praticar isso, exercer esses entranhados afetos e misericórdia para como aqueles que não merecem, para aqueles que necessitam, para aqueles que compadecem, mesmo em situações conflituosas, mesmo no momento em que há desacordo, mesmo onde há contendas, que nós possamos reverter o processo, que nós possamos reverter a situação e agir exatamente como Cristo agiu. Vejam que essa é a exortação que Paulo nos faz em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 13, quando ele diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus, de ternos afetos, de misericórdia, de longanimidade, de benignidade e de mansidão. E se você tem motivo de queixa contra outrem,
perdoa ele como eu vos perdoei. Ele fala com respeito ao perdão de Cristo por nós. Assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar aqueles que nós temos motivo de queixa contra ele. E para isso nós precisamos colocar isso em prática na nossa família, na igreja, como cristão, como um cidadão dos céus. Expressar esse entranhado afeto, entranhados afetos e misericórdia para com todos. Somos desafiados por Paulo a olhar e a considerar esses recursos que Deus tem nos dado e nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do corpo. Isso é uma ordenança para mim e é uma ordenança para você. Nos esforçar diligentemente em preservar essa unidade. E uma das maneiras é essa, desses entranhados afetos e misericórdia, como ele já nos ensinou. A exortação em Cristo, a consolação de amor, alguma comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdia. Todos esses recursos são dados a nós por Deus, são nos comunicados para que possamos exercitá-los, colocá-los em prática para a preservação da unidade do corpo, do organismo vivo que é a Igreja do Senhor Jesus, e assim também trabalhando na nossa própria família. Para a gente pensar de que maneira você tem experimentado esses recursos que Deus tem te dado, cada um desses que Paulo menciona aí, como que você tem experimentado eles em sua vida, na sua vivência diária, nos seus relacionamentos? E como, pela graça de Deus, você tem considerado esses recursos, esses atributos, essas virtudes? Você tem usado cada um deles de forma diligente, se esforçando para preservar a unidade do corpo, seja na sua família, seja na igreja. Cada membro do corpo de Cristo, nós estamos nos esforçando de forma diligente para que essa unidade seja preservada para a glória de Cristo. Avalie a sua vida, avalie a sua igreja, as suas ações, as suas atitudes. Eu devo avaliar a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes e também demonstrar isso dentro da própria igreja. Deus assim nos abençoe. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até mais.